Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo enche o teu coração, seja contigo na tua vida. Uma das saudações que os apóstolos mais faziam verdadeiramente era sobre a graça e a paz, ministrando sempre uns aos outros. Quando o apóstolo Paulo escrevia as suas cartas, escreveu, na verdade, e essas cartas, as epístolas, são para nós hoje, constantemente se vê Paulo iniciando que eles fossem cheios da graça de Deus, cheios da paz. E é isso que Deus quer para todo ser humano. Talvez você diga, mas por que as pessoas são tão turbulentas? Por que o mundo está tão agitado? Por que as pessoas sofrem tanto? Bem, eu vou iniciar o programa como sempre fazemos, com a oração do agradecimento a Deus, e nós vamos entrar nesse assunto porque é do que mais o Senhor Jesus fala. Por que o ser humano sofre? Por que o ser humano anda em agonia? Então vamos lá, ore comigo. Pai Celestial, entrando em Tua presença em oração, sim, porque diante dos Teus olhos, tudo é claro, patente, transparente. O Senhor examina corações, o Senhor olha no mais íntimo, no mais profundo de cada um. E o Senhor tudo sabe. Mas sabemos que o Senhor não invade a vida de quem quer que seja. E por isso, Senhor, nós agradecemos, eu entro em Tua presença e agradeço, juntamente com quem ora comigo, porque reconhecemos o Senhor, o Deus que é Espírito, o Criador de todas as coisas existentes no mundo visível e invisível. E a sabedoria que o Senhor deu ao homem, a capacidade de inteligência, capacidade racional, tudo vem do Senhor. Como o Senhor Jesus diz, sem o Senhor nada se faria, sem a Tua palavra nada aconteceria. Senhor, nós rendemos graças, sim, pelas provisões, pelos livramentos, pelas bênçãos, pelos Teus cuidados. Graças damos pelo dom da vida, porque é do Senhor. Graças damos, Senhor, porque o Senhor derramou paz, deixou paz. Como o Senhor disse antes de voltar para o céu, Jesus, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Eu não vou lá dou como o mundo dá. Pai, nós sabemos que a paz que o mundo oferece são momentos de silêncio, ou momentos, Senhor Deus, entre a natureza ou em lugares onde tudo está parado. Mas sabemos, Senhor, que a verdadeira paz é a Tua presença. É o Senhor, o príncipe da paz. Pai, em nome de Jesus, recebe, Senhor. É com gratidão que nos apresentamos a Ti para dizer, Senhor, que reconhecemos que todas as coisas foram criadas pelo Senhor, que toda a boa obra e tudo que o Senhor nos permite fazer e que o Senhor nos concede, Pai, nós agradecemos, porque tudo que vem do Senhor é maravilhoso. Pai, nós agradecemos a Tua bênção, por tudo damos graças, pois Teu é o Rei. Pai, muito obrigada, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Você está ouvindo o programa Graça sobre Graça, com a pastora Gorete Moura. E então, como eu disse no início, se as pessoas olham assim o sofrimento de pessoas, as catástrofes, tantas desgraças, tanta maldade, mas meu Deus, será que Deus existe? E por que tudo isso acontece? Se Deus existe, se Jesus verdadeiramente veio ao mundo, por que tudo isso acontece? Queridos, cabem aqui algumas perguntas. A primeira delas é: todo ser humano crê em Deus e anda com Deus? A segunda: todos receberam Jesus quando Ele veio e trouxe paz ao mundo? Sim, o Filho de Deus esteve aqui no mundo, como ser humano. Nós vemos aqui no Evangelho de Lucas, eu vou abrir aqui as Escrituras,
você que nos acompanha, no Evangelho de Lucas, logo no início desse Evangelho, no capítulo 2, fala do nascimento de Jesus. Foi exatamente num tempo em que, diz aqui que o imperador, ele decretou que todo o povo da Judéia fosse fazer um recadastro. Isso mesmo, era um censo. Então, todo o povo tinha de comparecer. Ninguém ia fazer pesquisa na casa das pessoas. As pessoas tinham de ir, tá? Para fazer lá o seu recenseamento. Aí o que aconteceu? Bom, então a Maria estava grávida do Filho de Deus. Você crê nisso? Porque é o princípio de tudo. Isaías, um dos profetas que mais anunciou a Jesus, e que escreveu o maior livro, podemos dizer assim, anunciando a vinda de Jesus, Isaías falou exatamente que uma virgem conceberia e daria à luz um filho. Pois está aqui o cumprimento no Evangelho de Lucas, como no Evangelho de Mateus. Mas eu estou lendo Lucas aqui. Então diz assim: e aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo o mundo se alistasse. Todos teriam de se alistar. Este primeiro alistamento foi feito sendo Cirene governador da Síria, e todos iam alistar-se, cada um na sua própria cidade. E subiu da Galileia também José, da cidade de Nazaré, à Judéia, cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi. José era um descendente da árvore genealógica de Davi. Então diz, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. Então Maria está esperando o menino, o Deus menino. E o José então leva Maria e vai se alistar. Era ordem, era urgente, tinha que todos ir e tal, tinha prazo. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. Então, veja, não é? Um momento muito delicado. E deu à luz seu filho primogênito. É bom a gente atentar nisso, porque... E deu à luz seu filho primogênito, o primogênito de Maria, unigênito do Pai. Primogênito primeiro, unigênito único. Então, e deu à luz, eu estou lendo o Evangelho de Lucas, capítulo de número 2, estou no verso 7. E deu à luz seu filho primogênito, e envolveu em panos, e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Está vendo? Bom, agora isso aqui cabe para todos os tempos, desde que Jesus manifestou-se no seu ministério, ou seja, se expôs e começou a ensinar para salvar o ser humano, para libertar, para curar. Ninguém guardou lugar para ele. Maria está dando à luz, vem o Filho de Deus. Eles estão, a cidade está superlotada. Então, como nós vimos, era um decreto do imperador, ninguém podia escapar desse recenseamento. Então, agora o que acontece? Maria acaba dando à luz e não havia lugar nenhum para eles. Então, ela dá à luz, como todos sabem, numa estrebaria, porque as estalagens, como eram chamadas, né, as hospedarias, todas estavam superlotadas. Não houve lugar para José, Maria e o Filho de Deus. Pergunto eu,
Se aquele povo todo soubesse verdadeiramente que era o Filho de Deus, teria dado espaço para ele? Queridos, com toda sinceridade, digo não. Não. Porque assim acontece hoje. Jesus manda que se pregue o Evangelho a toda criatura, primeiramente para a salvação eterna. Mas se as pessoas não pararem para ouvir e abrirem o coração para compreender, não vão entender mesmo. Porque são coisas espirituais, são coisas do coração, são coisas de Deus. Então assim, o ser humano sofre. Jesus tenta entrar na vida de cada um para tirar do sofrimento. Mas se essa porta não for aberta, o querer, né, se não houver uma entrega, a princípio, parar e ouvir, as coisas continuarão como estão. O que acontece? Então vamos entender, vamos compreender bem. Olha, amanhã nós temos uma escola bíblica. Ensinamentos da palavra de Deus. Eu vou agora para uma outra parte, porque Jesus já homem feito, tendo se batizado, você vê que Jesus veio na simplicidade de um ser humano para ensinar como o ser humano deve viver para agradar a Deus andando com Deus. Jesus não batizou quando era bebê. Jesus batizou-se aos 30 anos de idade. Ele foi até o João Batista, que já pregava o Evangelho e batizava as pessoas. E ele pediu que João Batista o batizasse. O João Batista, reconhecendo Jesus como Filho de Deus, ou seja, Deus encarnado, ele até refuta e diz: Senhor, eu careço de ser batizado por ti, tu vens a mim. Sabe o que Jesus respondeu? Importa que se cumpram as Escrituras. Ou seja, importa cumprir o que está escrito. E já estava tudo escrito a seu respeito. Então, uma realidade, Deus tem uma vida preparada para cada um na sua palavra. Mas se a pessoa não ouve, o Espírito de Deus não tem espaço na sua vida. Então, essa é a realidade. Por exemplo, os medos. Os medos, que são medos de muitas e muitas coisas. O medo é um dos piores inimigos do homem. Porque ele habita dentro do coração. Ocupa um espaço e, na verdade, deixa um buraco. Porque a pessoa que tem medo, ela tem um vazio tenebroso dentro de si. Então Jesus vem para salvar, para curar, para libertar, mas Ele quer ser o Senhor da vida de cada um. Como ter Jesus? A fé vem pelo ouvir. O apóstolo Paulo diz isso. Mas eu vou ler aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 6, porque eu disse que na Bíblia, eu disse que a palavra de Deus está repleta de explicações dos porquês. Por que o ser humano sofre? E por que Jesus veio? Por quê? Então, no Evangelho de Marcos, no Evangelho, as pessoas perguntam por que o ser humano sofre tanto. Ou melhor, por que tantas pessoas sofrem tanto? E por que outras não sofrem nada? Isso é um engano, queridos. Às vezes a pessoa aparentemente tem tudo na vida. Aparentemente, às vezes tem. Tem dinheiro, tem status, tem muitos amigos. Mas ela não é feliz. Ela não tem paz de espírito. Ela não é saciada, ela tem um vazio dentro de si. Esse vazio atinge toda a raça humana. Desde Adão. Então vamos ver o que Jesus veio fazer. Então eu quero partilhar com você. De vez em quando eu trago esta palavra, até em outras partes das Escrituras, ou seja, no sentido, Jesus diz aqui, ó, a palavra. E Jesus saindo, eu estou em Marcos, no capítulo 6, verso 34. E Jesus saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E começou a ensinar-lhes
muitas coisas. Você sabe por que Jesus veio? Exatamente para isso, para Ele mesmo ser o pastor das ovelhas. Claro que existe o ministério pastoral, mas às vezes as pessoas fazem o que o homem manda e não fazem o que a palavra manda. Aí complica. Aí complica. Muitas vezes também os conselhos dos amigos, porque amigo, se ele é amigo de verdade, ele fala o que o amigo precisa. Mas o amigo que gosta, né, vamos dizer assim, de barganhar com o seu amigo, ele fala o que o amigo gosta de ouvir. E aí é um fazendo o outro errar. Ah, Deus entende, não é bem assim. Queridos, está tudo na Bíblia, na palavra. Agora, a palavra também diz, congregai-vos. Sabe o que significa isso? É Deus falando com o seu povo. E não é singular. Ele diz, congregai-vos, chegai-vos juntos, vinde a mim. Deus quer o seu povo reunido. O corpo de Cristo é o seu povo, que se reúne aos grupos, se reúne nas igrejas, muitas vezes até, vamos dizer, numa reunião de oração, numa reunião familiar de oração. Mas ter uma igreja, isso é bíblico. As ordenanças do Senhor Jesus é que trazem paz ao coração quando se cumprem. Só entramos, nós só somos alinhados com Deus através da sua palavra. Ou seja, se nós ouvimos e obedecemos, ouvimos e praticamos. E essa é a parte que complica, porque muitas pessoas dizem, não, eu sou cabeça feita. Pois é, mas a Bíblia diz que Cristo é a cabeça, a igreja é o corpo. Ou seja, individualmente, cada pessoa que é de Jesus guia sua vida pela palavra. A palavra é a cabeça da sua vida. Por exemplo, vamos lá. O Senhor Jesus diz, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Todo ser humano é manso e tem humildade no seu espírito, no seu coração? Não. Então já estamos aí, diante de uma diferença. E toda pessoa que diz ser de Jesus, que diz ser cristã, ela é mansa e humilde de coração? Também não. Por quê? Se a palavra é a mesma. Então você vê que uns nem conhecem, outros conhecem, sabem, mas não praticam. É interessante, não é, que Deus dá liberdade ao ser humano para ele viver do jeito que ele quiser viver. Viva lá do jeito. Mas a palavra de Deus adverte, alerta, haverá um dia para a prestação de contas. Você crê nisso? Na carta aos Hebreus, aqui mesmo na Bíblia Sagrada, na carta aos Hebreus, diz aqui, no capítulo 9, no verso 27, diz assim, ó. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, depois disso, o juízo. Vindo depois disso, o juízo. Então, Deus deixa bem claro, vai dizer, olha, não importa o que pessoas digam, o que linhas doutrinárias digam, a palavra de Deus, se você quer sua vida guiada por Deus, o Deus que criou o universo, então nós temos que ouvir a sua palavra. Então a palavra de Deus diz, exatamente isso. E como aos homens está ordenado morrer uma vez, depois disso virá o juízo. Ou seja, vem o juízo final. Então, queridos, ouvir a palavra de Deus, abrir o coração, é uma mudança
de vida, talvez você diga, é uma mudança radical demais. Olha, eu nem usaria esses termos para dizer, porque Jesus definiu. Você já ouviu falar do encontro de Jesus com um mestre da lei, um doutor da lei chamado Nicodemos? Está nas Escrituras. Nicodemos era um príncipe dos judeus. Era um líder, era um doutor, era um mestre da lei de Moisés. Doutor da lei de Moisés, doutorado. E quando ele contemplou Jesus operando milagres, ensinando os ensinamentos de Jesus e os milagres que Jesus fazia e faz, né? Mas quando ele contemplou Jesus fisicamente, aquilo deixou o Nicodemos com muitas interrogações. Do tipo, como pode? Esse moço surge de Nazaré, criado ali em Nazaré, filho de um carpinteiro. Ele imaginando, vamos assim. E ele fala, as coisas acontecem. Ele cura. Ele expulsa demônios, liberta as pessoas. As pessoas ficam maravilhadas. Quem é esse homem? Aí ele vai até Jesus à noite. Obviamente, porque não havia nele ainda uma convicção. Ainda não lhe havia sido, vamos dizer, revelado quem realmente era Jesus. E ele vai numa conversa com Jesus. Ele chega até Jesus e diz, mestre, ninguém pode fazer essas coisas que tu fazes se Deus não for com ele. Aí sabe o que aconteceu? Foi a resposta de Jesus. A resposta de Jesus para ele foi exatamente essa. É necessário nascer de novo. Ou seja, você quer Deus operando na sua vida? É necessário nascer de novo. Aí Jesus explica, continua as explicações. Eu vou dar uma paradinha, uma chamadinha para amanhã. Queridos, amanhã é escola bíblica. Na verdade, chamadinha é uma chamada, uma grande chamada. Amanhã é escola bíblica. E atente bem para isso. Vamos lá. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. O entendimento da palavra de Deus fará de você um vencedor. Escola Bíblica, às quartas, 7, 14 e às 19 horas, com a pastora Gorete Moura. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, número 1120, Irajá. Muito bem. E agora, então, só complementando um pedacinho daquilo que nós temos ouvido, que ouvimos lá no início. Então as pessoas perguntam assim, por que tanta gente sofre tanto? Por que outros não passam por nada nessa vida? Olha que não é bem assim. Quando você abre a palavra de Deus, quando você começa a ouvir a palavra de Deus, você entende. Olha, desde a queda de Adão, Satanás tenta dominar todo mundo. E Jesus explica. Tanto que Jesus expulsou demônios e ordenou aos discípulos, e discípulo fazendo discípulo, e até hoje a coisa continua. Em meu nome expulsarão demônios. Às vezes o espírito mau, maligno, perverso, ele aperta, pressiona uma pessoa para angústia, para um tormento para ela viver do seu passado amargurado. São lembranças tenebrosas, e sonhos, pesadelos ou insônia. São muitos medos, é muita acusação, ou muito vazio. Então é necessário ouvir a palavra de Deus. Quando alguém para ouvir a palavra de Deus, o Espírito de Deus vem sobre essa pessoa. E as forças do mal se afastam. Isso mesmo. O mal não suporta a presença poderosa de nosso Senhor Jesus Cristo em espírito. Porque hoje ele está em espírito. Ouvindo a palavra de Deus, nós ouvimos a palavra e o Espírito de Deus vai operando.
Vamos agora à oração da fé. Olha, se prepare, entregue tudo nas mãos de Deus. Vamos lá, esvazie o seu coração de ansiedade, de preocupação, de pavor, de tudo. Vamos aí um refrigério, entregue no altar de Deus. Ore comigo. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Momento da oração. Querido Deus, Pai Celestial, Santo Espírito maravilhoso, Pai, entramos em Tua presença em oração e unindo a nossa fé, eu uno a minha fé, Senhor, com quem neste momento, Senhor, participa desta oração, mas está com o coração, Senhor, amargurado, angustiado, deprimido. Alguém, Jesus, que estava pensando em morte, quando o Senhor trouxe e traz a vida. Oh, Pai querido, olha para essa vida. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, vem com Tua mão de poder. Vem com a Tua unção, Senhor, poderosa, que quebra e despedaça as cadeias, que traz paz ao coração, que traz a verdadeira libertação. Vem, amado nosso. Vem, Santo Espírito de Deus. Pai, nós estamos em Tua presença, nós estamos, Senhor, diante de um Deus inanimado, mas diante do Senhor, o Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis. O Senhor que criou os céus, a terra, este imenso universo, tantas coisas, toda a riqueza, as riquezas minerais, as riquezas naturais em todas as suas espécies. Senhor, é tremenda a Tua criação. Pai, Senhor, só o Senhor pode abrir os olhos espirituais. Só o Senhor pode fortalecer um coração enfraquecido, levantar quem está caído, despedaçar e quebrar todas as cadeias das opressões, das angústias, da amargura. Senhor, a depressão, Jesus, opera neste momento. Opera, Jesus. Senhor, opera sobre alguém que ora comigo, ou que não tem forças para orar, porque até este dia, até este momento, Senhor, julgava que não deveria ter nascido, que não deveria existir, mas o Senhor abriu os olhos. Vem, Santo Espírito, e abraça essa vida, pois o mal não vai resistir. Toma, Senhor, nas Tuas mãos poderosas e opera nessa vida. Sim, Jesus, derrama a Tua virtude para quebrar e despedaçar todas as cadeias de maldições, de pragas, de bruxaria, de magia, de inveja, de olho grande e toda obra maligna pela autoridade e o poder do nome de Jesus. Pai, opera agora. Dá o alívio a esse coração. Dá, Senhor, da Tua paz. Jesus, o Senhor é o príncipe da paz. Dê a Tua paz, Senhor. Como o Senhor diz, e deixou com os discípulos, mandou que discípulos ministrassem, e em todo o tempo, Senhor, de geração em geração os que creem, e nós cremos, por isso, Jesus, que a Tua paz encha cada coração, que a Tua virtude, Senhor, acalma essa vida que estava cansada, Senhor. Oh, Pai querido, toma pela Tua mão de poder, e conduza, e guie, e proteja, e livre, e guarde, abençoe a cada um. Cura, Jesus, os enfermos. Cura, Jesus. Cura, Jesus. Toca nesse corpo, porque o Senhor dá saúde, o Senhor dá a vida. O Senhor entregou a própria vida para dar a vida abundante. Pai, nós pedimos a Tua bênção. Pedimos, Senhor, pois o Teu Santo Espírito, a Tua presença traz refrigério ao coração. Pai, muito obrigada. Abraça, Senhor, essa vida. Tome no Teu aconchego. Senhor nosso Deus, e nós agradecemos porque cremos no que está escrito.
Pai, muito obrigada. Graças damos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Muito bem. Então, queridos, nós vamos continuar nos próximos programas, aqui pela Rádio Metropolitana do Rio, de segunda a sexta, das 22 às 23 horas, e pelas redes sociais, né, no seu momento em que você, não é, tem a oportunidade, ou o seu tempo, não é, como você queira. Deus te abençoe abundantemente. Mas Jesus é o Senhor de tudo. Deus enviou seu Filho ao mundo para que pelo seu Filho houvesse e haja comunhão com Deus, a reconciliação. Então Jesus é o mediador, Jesus é o intercessor, mas Jesus é o caminho. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, disse Jesus, e continua dizendo. O meu abraço, e agora, queridos, muita paz no teu coração. Até o nosso próximo encontro. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.